Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o Rio de Janeiro de 1904 e suas epidemias. A varíola é uma doença causada por um vírus. Os sintomas dessa doença comum no Rio de Janeiro de 1904 eram na primeira semana: dores de cabeça, febre alta e fadiga. A partir da segunda semana, apareciam erupções na pele, feridas nos braços e face. Essas lesões se transformavam em machucados cheios de pus, que depois de algum tempo caía e a pele ficava com marcas. Devido a esses sinais, algumas pessoas eram marginalizadas. E é justamente o conjunto de fatores: descontentamento populacional com a reforma de urbanização, Pereira Passos, o autoritarismo do governo e a obrigatoriedade da vacina antivaríolica, da reforma sanitária do médico Oswaldo Cruz, que levou a chamada revolta da vacina. Mas vamos entender um pouquinho sobre a origem da vacina e sua contribuição para a imunização. A palavra deriva do latim vaccinus, que significa de vaca, ou seja, derivado da vaca. O nome está relacionado a uma descoberta do médico inglês Edward Jenner, inventor da vacina contra a varíola. Ele percebeu que muitas pessoas que ordenhavam vacas não contraíam a doença, pois já haviam adquirido a varíola bovina. Jenner então extraiu o material de uma ordenhadora contaminada e o inoculou em um menino, que manifestou a doença de forma leve e passageira. A vacina é considerada o maior avanço médico da humanidade e é devido a elas que deixam de morrer de 2 a 3 milhões de pessoas anualmente. A vacina é um vírus modificado, enfraquecido, que ataca células específicas e faz o sistema imunológico entrar em ação, que resulta na produção de anticorpos e na memória imunológica, sem que haja uma verdadeira infecção. Outra doença comum no Rio de Janeiro era a peste bubônica. Essa doença era transmitida pela pulga de ratos contaminados. Os sintomas mais comuns eram mal-estar, abatimento, dor de cabeça, dores no corpo, vômitos, pulso acelerado, arrepios de frio, febre alta e bubões. Para conter a disseminação da doença, Oswaldo Cruz criou o grupo Caça-Ratos, que pagava R$300 por cada rato morto. Para controlar a febre amarela, ações como combate ao mosquito contribuiu para evitar que o vírus circulasse e contaminasse mais pessoas. Para isso, Oswaldo Cruz fez algo parecido com o que é feito ainda hoje no combate ao mosquito da dengue. Uso de inseticidas nas ruas, visitas em casa para verificar a existência de focos do mosquito. Porém, a maneira como essas ações foram desenvolvidas não agradou a população. Os agentes de saúde do governo podiam invadir as casas, jogar inseticidas e até mesmo interditar locais que considerassem propícios à transmissão da doença. Porém, mesmo sem o apoio popular, o combate à febre amarela teve impacto positivo na diminuição da doença. Diferente das ações desenvolvidas para o controle das doenças, peste bubônica e febre amarela, o combate à varíola só seria possível por imunização por vacina. A varíola não tem um agente vetor. Sua transmissão era por gotículas contaminadas, semelhante ao que vivemos em relação à Covid-19, doença de alta transmissibilidade, em que as medidas de prevenção é a higienização e o distanciamento social, sendo a única forma de combate a imunização por vacina. Porém, a população de 1904 se revoltou contra o governo e contra a vacinação obrigatória. Naquela época, as pessoas não foram informadas sobre os benefícios da vacina.
e acreditava que a imunização, na verdade, seria uma forma de prejudicá-las ou até mesmo de matá-las. E por isso se recusavam a colaborar com o programa de vacinação antivaríolica. A lei era autoritária, pois permitiu que os agentes de saúde do governo invadissem as casas e vacinassem sem autorização. Naquele período, mostrar os braços, as pernas ou as coxas para vacinar era considerado atentado ao pudor. Os jornais da época se posicionavam conforme seus interesses políticos. Iniciaram, assim, uma série de notícias falsas em relação à vacinação. Algo bem comum ao que vivenciamos no ano de 2020. Negacionismo de ciência, compartilhamento de notícias falsas em redes sociais, principalmente relacionadas à vacina. Para se ter uma ideia do impacto desses movimentos contra a vacina, em 2019, São Paulo enfrentou um surto de sarampo com mais de 17 mil casos e 14 mortos. Até fevereiro de 2020, já havia sido confirmado 246 casos da doença e uma criança morta. Uma doença que já era considerada erradicada, mas devido a uma parte da população que se recusa a vacinar, abrem espaços para que a doença retorne. O Brasil, mesmo durante a pandemia, realizou campanha de vacinação contra o sarampo. Porém, até setembro de 2020, metade das crianças brasileiras não havia recebido todas as vacinas que deveriam no ano, segundo índices do Programa Nacional de Imunização. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2020 foram confirmados 7.718 casos de sarampo no Brasil, com 5 óbitos pela doença. Erradicar significa eliminar. O Brasil era o único país do mundo que tinha conseguido eliminar o sarampo. Ganhou até certificado de livre da doença em 2016. Porém, com a baixa cobertura vacinal, o vírus voltou a contaminar pessoas no Brasil. Já a varíola foi erradicada do mundo em 1980. O vírus não está mais livre circulando. Não existe casos de varíola devido ao combate da doença por vacinas. A enfermidade foi considerada erradicada pela Organização Mundial da Saúde em 1977, quando a entidade registrou o atendimento do último paciente, um homem sudanês. Desde então, amostras do vírus são mantidas guardadas em apenas 2 locais do mundo: no Centro de Controle de Doenças, CDC, nos Estados Unidos, e no Instituto Fetor, na Rússia. O material está acondicionado em laboratórios de nível 4 de segurança, o mais elevado e destinado a manter os agentes infecciosos muito letais, como a bactéria anthrax e o ebola vírus. A revolta contra a vacina do início do século XIX deixou saldo de mortos, feridos, exilados e a cidade destruída. Rodrigues Alves suspendeu a obrigatoriedade da vacina para poder conter o movimento e a revolta. O autoritarismo, a má-fé dos jornais e a manipulação da massa contribuíram para a desinformação e descrédito na vacinação. Nos últimos anos, estamos vivenciando uma crescente onda de movimento anti-vacinas. Quais as consequências desses movimentos para a humanidade? Precisamos pensar sobre isso.